Olá! Dando continuidade à nossa aula sobre o nascimento da filosofia na sua relação com os mitos, havíamos chegado à conclusão segundo a qual a tentativa das narrativas mitológicas de darem conta do problema da origem se mostravam tentativas cuja forma mesma de exposição destes conhecimentos redundavam que eles eram insuficientes do ponto de vista de uma pretensão de explicação que fosse válida para todos. Então é exatamente neste ponto que há de surgir a filosofia. A filosofia surgirá, portanto, como uma necessidade de contraposição a um tipo de conhecimento que, no entanto, em seu modelo de explicação, ele era insuficiente no que diz respeito à sua pretensão de validade objetiva. A pretensão pela qual o conhecimento mítico tem de explicar o mundo é uma pretensão que esbarra nos seus próprios limites culturais. Então imaginem que um determinado povo, por exemplo, o povo grego, estaria lá em uma determinada cidade, vamos colocar como exemplo a cidade de Mileto, e eis que lá em Mileto, que era uma cidade portuária na periferia da Grécia Antiga, havia nesse lugar um fluxo intenso de pessoas, porque justamente enquanto uma cidade portuária, na sua localização geográfica, ela era muito importante para o fluxo de mercadorias, sobretudo. E aí nessa situação de fluxo de mercadorias constantes no porto da cidade de Mileto, na polis de Mileto, os gregos encontrariam, por exemplo, muitas pessoas, pessoas de lugares mais variados. Vamos supor assim que de repente aparecesse ali no porto de Mileto um egípcio. E aí você tem esse grego, um cidadão ali grego, conversando com um determinado indivíduo que tenha vindo do Egito, e eles se questionam acerca do problema da origem. Aí coloca assim, não, porque o mundo foi criado a partir do caos e de Gaia pela união cósmica do Eros, que vai dar então origem a partir desta diferenciação que era o caos numa coisa mais palpável, vai dar origem ao ser a partir daí, a partir do caos na união com Gaia por meio de Eros. E o egípcio vai olhar para essa explicação e vai ficar meio assim, sem ter muita compreensão do que está acontecendo. Quer dizer, ele tem uma outra explicação, ele vai dizer algo como, enfim, agora eu não conheço muito bem a mitologia egípcia, mas digamos assim, não, porque quem criou o mundo? Como assim? O mundo foi criado por, vamos dizer, Ra, não sei. Não, porque a origem do universo não tem nada a ver com isso não. E aliás, esses Zeus aí que também você falou mais cedo, também desconheço. Quem governa, na verdade, sei lá, desconheço completamente a mitologia egípcia, nós vamos dizer Osíris. Então, esses dois indivíduos eles vão entrar num embate de ideias acerca de um mesmo tema e que não vão entrar em consenso nesse sentido. Por quê? Porque as fontes desses conhecimentos, enquanto conhecimentos mitológicos, são fontes culturais. Isso valerá para todos os demais povos. Há mitologias indígenas, mitologias nórdicas, enfim. Todos os povos do planeta desenvolveram suas próprias explicações cosmogônicas e que na hora que você põe essas explicações uma em diálogo com a outra, elas praticamente não dialogam. Não é à toa que, por exemplo, até hoje nós vemos ainda guerras religiosas. Quer dizer, no que diz respeito à tentativa de fundamentar um conhecimento com validade objetiva
as explicações mitológicas elas têm um grande entrave. Né? Um entrave em que essa explicação, que é a objetividade dessa explicação, possa ser válida para todos. Porque para que uma explicação tenha a sua objetividade válida para todos, ela precisa ser justificada. Acontece que a justificação do conhecimento mitológico ela parte da história daquele povo e não necessariamente de uma série de argumentos que eu pudesse elencá-los independentemente da cultura com quem de onde vem a pessoa com quem eu esteja falando, e se em função do fato de ser uma explicação argumentativa, independente da cultura, os diversos povos, as diversas pessoas poderiam, assim se pressupõe, chegar num consenso. Então foi em cima desta necessidade, a necessidade de uma explicação objetiva acerca do mesmo mundo, porque pensem, quando um povo fala da origem do universo, ou dos seres, ou de si mesmo, né, e outro povo fala sobre esse mesmo problema, só que com outra explicação, a dificuldade que nós temos aí é que trata-se do mesmo problema. Trata-se da questão acerca da origem. A origem do universo, a origem dos seres, a origem de nós mesmos. Então, como é que eu posso estar falando de um mesmo problema e ter explicações diferentes? Como é que afinal, eu vivo no mesmo universo que vocês, né? O grego vivia no mesmo mundo que o egípcio. Então, a origem do mundo grego é a mesma origem do mundo do egípcio. Assim como a origem do meu universo é a mesma origem do seu universo. Então, se estamos falando de uma mesma realidade objetiva, como é que poderiam haver explicações distintas? Essas explicações elas precisam encontrar um ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio não era possível do ponto de vista do modo de explicação mitológico que era pautado nas culturas de onde ele tem origem. A filosofia vai nascer exatamente por conta dessa necessidade. A necessidade de uma explicação que fosse válida universalmente, que as suas pretensões de explicações acerca do comportamento, da realidade, tivessem um alcance universal. Ora, o que então vai mobilizar a filosofia para dar conta dessa carência de ponto de vista da explicação objetiva que ainda tinham os mitos? O que vai ser diferente do ponto de vista do conhecimento filosófico para conseguir superar esta insuficiência dos mitos de estarem abertos à crítica, de poderem se colocar uns diante dos outros e avançarem neste conhecimento como um conhecimento único acerca de um mesmo objeto do qual estão tratando? Ora, o que diferencia a filosofia é que a filosofia ela não vai mais partir de uma busca por explicações que recorressem aí a causas sobrenaturais. A filosofia ela parte da observação da natureza e a partir dessa observação ela faz uma análise que se propõe uma análise enfaticamente racional, organizada em torno de argumentos, que use a linguagem para construir uma sistemática de explicação em que o encadeamento de um determinado raciocínio, a partir de uma série de evidências empíricas nesse sentido, ou seja, da observação da natureza, estas observações possam ser organizadas num conjunto coeso de explicações por meio de argumentos, de modo que esta coesão argumentativa possa ser apresentada a outra pessoa e esta outra pessoa compreender, em função da razão dos argumentos encadeados, aquilo que se dará como a conclusão destes pensamentos, destes raciocínios, destas explicações. Então a conclusão filosófica, ela não é uma conclusão que se tira do seio de uma determinada cultura apenas. É claro que existem elementos culturais nas explicações filosóficas, mas a ênfase da explicação filosófica tenta não se dar em torno da explicação cultural, do fundo cultural daquele que organiza aqueles pensamentos. O filósofo, enquanto tal,
Ele tenta justamente se separar, digamos assim, de sua cultura, de modo a ser capaz de abordar as questões que lhe atormentam, né, nesse sentido, a partir de um prisma em que o que possa ser ali comunicado tenha capacidade de ser levado adiante aos confins do planeta, né? Quer dizer, a explicação filosófica ela não se contenta com ser válida para mim, ou para o meu círculo de amigos, ou para o meu círculo de conhecidos, ou para o meu povo. O verdadeiro conhecimento filosófico, ao contrário da mitologia, é um conhecimento inerentemente aberto à possibilidade de sua própria crítica. A filosofia, ela então nasce já com essa relação entre ideias por meio de argumentos, na pretensão de uma explicação que seja válida para todos. E por isso ela vai se diferenciar da mitologia, e por isso ela será, a filosofia, considerada a mãe de todas as ciências. Afinal, a ciência, tal como a filosofia, também pretende um conhecimento que seja válido universalmente, né, cujas suas explicações não se restringam a um determinado círculo de valores, né, de símbolos, de uma determinada cultura, mas que seja uma explicação que possa ser, em certo sentido, verificada, questionada, né, na medida do possível, vamos dizer assim, entre aspas, provada, né? Então, essas características da ciência surgem com a necessidade da filosofia de dar uma resposta que ultrapassasse o limite das respostas meramente culturais. E, portanto, o pensamento filosófico ele é um pensamento eminentemente dialógico. Um pensamento que se abre a possibilidade, por meio da linguagem, de que aquilo que eu comunico tenha um alcance para além da minha subjetividade. A filosofia, na sua pretensão de conhecimento, ela cria um território que é o território da objetividade, passível de crítica. A filosofia ela é aberta à crítica. E tanto assim que, ao longo da história da filosofia, nós vamos ver que o conhecimento filosófico ele vai sendo construído por meio do diálogo entre os conhecimentos filosóficos, por meio do diálogo entre as ideias, que muitas vezes, em sua imensa maioria dos casos, né, ela se dará de forma escrita. Né? Então, uma das características marcantes da filosofia nesse sentido é a sua intertextualidade. Você tinha livros sagrados como fundamentos, muitas vezes, né, a partir de um certo período da história da mitologia, que vão dar uma certa sistematicidade ao conhecimento mitológico e vai constituir aí, inclusive, as chamadas, o que a gente chama de religiões. Né? Você tem livros sagrados, o Corão, a Bíblia, etc. Você tem uma série de Torá, tem uma série de livros sagrados. Agora, esses livros não dialogam entre si como dialogam os livros da tradição filosófica. Se um determinado autor na tradição filosófica tem uma determinada concepção de realidade, esta concepção de realidade ela é fundamentada argumentativamente e está, portanto, aberta a estar errada, aberta a ser criticada por meio das outras explicações argumentativas de outros filósofos em outros textos. Então, ao longo da história da filosofia, o que nós vamos ver a partir do seu início, né, o primeiro filósofo, a gente não tem registro de textos escritos por parte dele, que foi Tales de Mileto, mas já o segundo filósofo, Anaximandro, é conhecido como aquele que teria escrito filosofia, né? Teria feito filosofia de forma escrita, numa pedra. E dali em diante, esta será a principal marca do conhecimento filosófico, ou pelo menos uma das principais marcas, a sua intertextualidade, com a possibilidade do diálogo ao longo da tradição acerca de ideias em função dos argumentos mobilizados para explicar estas ideias.